Olá, o meu nome é Marcos Pinheiro e eu vou apresentar o módulo de metrologia do software ERP Pronto da ABC71. Eu estou aqui com o meu navegador Chrome aberto, vou acessar o site do software ERP Pronto. Ao acessar o site do ERP Pronto, o usuário informará qual que é o seu usuário e senha. Esta mesma janela é utilizada tanto para prestadores de serviço quanto para os clientes que acessarão as informações. Ao acessar o ERP Pronto, nós devemos clicar aqui na guia Qualidade e Metrologia. Dentro do módulo de metrologia, nós temos toda a gestão dos instrumentos, padrões, dispositivos e ferramentas. Neste caso, eu vou demonstrar o sistema apresentando o cadastro de um calibrador, como que lançamos as calibrações externas, caso eu tenha um padrão que ele é calibrado em uma rede RBC ou simplesmente fora da empresa, e como que eu faço uma calibração interna, como também a calibração dos instrumentos de medição dos meus clientes. Acessando aqui o cadastro de calibradores, dentro do sistema eu consigo tirar uma lista de todos os meus padrões. Um ponto importante: quando o meu usuário de utilização do sistema estiver vinculado a um cliente, ou seja, é um cliente que está consultando os instrumentos, esse campo cliente vem preenchido automaticamente e o cliente pode consultar apenas informações dos instrumentos dele. Neste caso, eu estou utilizando um login de acesso ao sistema, que ele é o supervisor ou como um prestador de serviço. Então, eu consigo visualizar todos os instrumentos independente do cliente, tá? Vou acessar aqui um cadastro de um bloco padrão, só para a gente visualizar o cadastro. Então, aqui no cadastro do meu bloco padrão, eu consigo colocar todas as informações pertinentes ao meu padrão, consigo colocar imagens ou croquis e também a planilha de calibração, ou seja, quais são as faixas de medição deste padrão. Lembrando, esse é só o cadastro. Eu posso fazer essa calibração externa ou interna. No caso de um laboratório, esses são os seus padrões que você utilizará para prestar o serviço de calibração aos seus clientes. Vou encerrar esse cadastro e vou abrir aqui o cadastro de instrumentos, só para a gente ver como que ele vai intercalar essa informação de padrão ou instrumento. O sistema ele não separa simplesmente padrões e instrumentos. Um instrumento ele pode ser utilizado como um padrão também, tá? Nesse caso, eu vou acessar aqui o cadastro de um paquímetro. Este é um instrumento simples, onde eu consigo colocar as suas capacidades, qual que é a sua incerteza, qual que é a família desse equipamento, qual que é o tipo de calibração. Aqui a mérito de exemplo, pessoal, esse paquímetro ele tem uma calibração linear, ou seja, eu vou medir ali os meus pontos normal como uma régua, né? Mas o sistema também permite nós fazermos a calibração com carga e descarga. O que seria isso? Vou citar aqui um exemplo, um relógio apalpador, onde eu tenho medições na carga e tenho medições na descarga. Também os manômetros, né, onde eu tenho medição na carga e na descarga.
O sistema ele disponibiliza esse recurso simplesmente para que possamos fazer o cálculo do erro fiducial, ou pontual, ou fundo de escala. Tá? Nesse exemplo, eu vou deixar aqui uma calibração normal, porque esse instrumento se trata de um paquímetro. Né? Esse cadastro, eu posso identificar nesse momento aqui de qual cliente é este instrumento, ou seja, esse instrumento ele pertence a qual cliente. A partir do momento que fizermos esse vínculo, quando o cliente acessar o sistema, ele só vai ver as informações desse instrumento. Ele não consegue enxergar os instrumentos de outros clientes. Tá? Nesse caso, também estou com acesso supervisor, eu posso deixar isso em branco. Isso interpreta-se que esse instrumento, por ele não ter um cliente, ele pertence ao laboratório. Tá? Aqui nós também temos a possibilidade de incluir imagens. Então, consigo colocar aqui imagens. Nesse caso, eu coloquei imagens, inclusive, com algumas instruções de medição. Tá? Aqui é um procedimento simples, né, para a calibração aí de um paquímetro de 0 a 150 milímetros. E também tenho aqui a planilha de calibração, da mesma maneira que eu tenho a planilha dos meus padrões. Tá? Então, vou informar quais são as faixas de medição, quais são as suas devidas tolerâncias e quantas medições eu vou fazer por cada ponto. Bom, saindo aqui do cadastro desse paquímetro, o sistema ele tem um recurso onde ele visa tornar o processo do dia a dia de calibração, movimentação, impressão de certificados de calibração muito simples. Então, a partir do cadastro, eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui, ó, Alt K, ou clicar aqui. Nesse momento, o sistema ele já traz para mim a janela de calibração. Então, aqui ele trouxe todas as calibrações realizadas nesse instrumento PQ01, desde que eu comecei a fazer aqui estes exemplos. Né? Então, eu tenho uma série de calibrações. Aqui a gente pode ver que as datas são bem próximas, até mesmo porque eu montei esse banco de dados para fazer uma demonstração, então não tem um intervalo tão grande. Tá? Mas um ponto legal é que a cada calibração, o sistema ele guarda o maior erro, a maior incerteza combinada e a maior incerteza expandida apresentada pelo instrumento. Vou entrar aqui na última calibração desse instrumento, então vou alterar aqui a última calibração dele. Nesse momento aqui, o sistema ele me traz uma janela com as informações referentes à última calibração desse instrumento. Nesse caso, essa janela de calibração ela pode ser acessada, né? Como o sistema ele é disponível na web, eu posso acessar essa janela a qualquer momento e de qualquer lugar. Qual que é um dos grandes diferenciais do sistema? Quando você presta um serviço de calibração, se você for até o seu cliente e fizer calibrações lá, ou seja, calibrações in loco, que são calibrações comuns, né? Do próprio cliente você pode acessar o sistema e lançar as informações de calibração aqui. E isso pode ser acessado e validado no seu laboratório depois. Um exemplo que também é muito comum. Eu enviei um metrologista para coletar os dados da calibração do instrumento e ele tem lá o código dos padrões que ele utilizou. Depois, o responsável técnico do laboratório ele precisa validar esse certificado. Dependendo aí da necessidade desse registro, essa calibração pode ser feita no cliente. O responsável pelo laboratório pode validar essa calibração e o cliente pode emitir o certificado de calibração logo em seguida. Nesse caso aqui, ó, então a gente está exemplificando uma calibração, né? Eu vou voltar agora para o escopo, onde eu posso fazer uma calibração. Então, eu vou informar qual que é o meu equipamento, a data da calibração, o laboratório que está prestando o serviço de calibração, qual que é o funcionário, esse número do certificado, eu posso deixar o sistema gerar ele automático e sequencial.
Isso também você pode parametrizar uma máscara para esse certificado. Então, no meu caso, eu coloquei aqui 4 dígitos tracinho 2015, que seria o ano. Nós também temos a possibilidade, quando é uma calibração externa, onde eu quero carregar os dados, né, um certificado ou algum documento vinculado a essa calibração, o sistema ele permite você anexar um documento. Então, quando eu falo de anexar documento, eu posso vincular um arquivo PDF qualquer a esta calibração. E quando eu quiser consultar, eu simplesmente venho até essa janela e consulto ele. O sistema ele também possibilita que o seu cliente faça a validação desse certificado de forma eletrônica e online. Então eu tenho a possibilidade de fazer uma validação desse certificado, onde eu vou informar os meus processos e quais as suas devidas tolerâncias, correto? A partir do momento que eu seleciono o meu processo, o sistema ele verifica se o erro mais ou menos a incerteza expandida está dentro da tolerância do seu processo. Essa condição que eu passei, pessoal, que é erro mais ou menos a incerteza expandida, é o que o EA 0402 sugere. Porém, essa fórmula ela pode ser alterada, ou eu posso criar novas fórmulas de conformidade pontual. Então, nesse exemplo, eu vou seguir o padrão da norma e vou entrar aqui na planilha de calibração. Então vamos lá. Quando eu lanço uma calibração, o sistema ele já traz para mim todas as faixas de medição que eu coloquei lá no cadastro com as suas devidas tolerâncias. Aqui o metrologista ele vai lançar os valores encontrados e o sistema faz os cálculos de incerteza, né? Um outro ponto é, vou lançar os meus padrões, ou seja, os padrões utilizados. Neste caso, ele trouxe aqui os padrões que eu utilizei para fazer esta calibração. Nada impede de eu incluir um novo padrão. Então, como eu disse lá no começo, nós podemos informar qual que é a origem do padrão, né? Se ele é um instrumento ou se ele é um calibrador. No caso, eu vou selecionar aqui um calibrador e vou selecionar aqui, pessoal, né, na minha lista, o meu padrão, né, ou seja, a minha caixa de bloco padrão. Olha lá. Então, quando eu seleciono aqui aquele bloco padrão, ele já traz aqui o número do certificado daquele bloco, qual que é a próxima calibração dele e a incerteza. Então, olha que detalhe interessante. No meu caso, eu coloquei aqui que eu tenho uma caixa, né, um jogo de bloco padrão. Dentro desse jogo de bloco padrão, eu posso ter N bloquinhos. E eu posso informar a incerteza de cada bloco. E isso aumenta consideravelmente aí a precisão do seu laboratório, onde você não vai estar utilizando a maior incerteza do jogo, e sim a incerteza de cada bloquinho utilizado. Então posso selecionar aqui qual que é o bloquinho que eu utilizei, e o sistema ele também tem uma ferramenta de conversão de grandezas. Não se aplica no nosso exemplo de agora, né? Porém, neste caso, o que eu consigo fazer dentro do sistema aqui? Olha lá, pessoal, eu consigo criar fórmulas de conversão, onde eu converto uma grandeza para outra. Muito comum acontecer isso em manômetros, onde eu tenho os meus padrões em PSI e tenho os meus instrumentos em bar, ou vice-versa. Isso também acontece para torquímetro, enfim, isso pode acontecer para uma série de instrumentos. Nesse caso, eu fiz uma formulinha aqui, onde eu converto Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou cancelar isso daqui para eu não ter esse vínculo, porque o meu padrão ele já está na grandeza aqui do meu instrumento, né? Então, vamos lá. A partir do momento que eu lanço essa calibração, o trabalho com relação à calibração de instrumento está encerrado.
Claro que nós temos mais detalhes dessa planilha de calibração com referência a cálculos de incerteza, conformidade pontual, entre outras funções. Como o objetivo dessa apresentação é ser mais sucinta, caso vocês tenham alguma dúvida, a equipe da BC71 está disponível aí para sanar essas dúvidas. Só para a gente seguir com a apresentação, pessoal, então vamos lá. Eu vou sair aqui da minha calibração, vou fechar aqui a minha janela da calibração. E o sistema ele também disponibiliza, só para a gente encerrar aqui a calibração, a partir do momento que eu faço uma calibração, eu tenho aqui nos meus relatórios, ó, como imprimir o certificado de calibração. Então, posso selecionar aqui qual que é o meu instrumento. Então, vou lá selecionar o meu instrumento. Ele já traz aqui para mim a última calibração e eu quero exibir aí esse certificado. Aqui eu estou colocando só alguns modelos para que a gente possa visualizar, tá? Então, olha, após ele gerar o relatório, nós temos aqui um PDF, onde ele traz todas as informações da calibração daquele instrumento. Esse certificado que vocês estão visualizando aqui, ele é um certificado modelo do sistema, onde ele atende os requisitos normativos e também foi melhorado com sugestão de alguns clientes com base em algumas necessidades apresentadas em auditoria. Porém, este layout pode ser alterado de acordo com a sua necessidade. Um exemplo, preciso colocar um logo, preciso mudar a fonte, preciso incluir mais informações. Isso é possível. Nós configuramos esse relatório de acordo com a sua necessidade. Vou voltar aqui para a navegação no sistema, tá, pessoal? Além dessa parte, onde nós temos o cadastro e a gestão dos instrumentos e a calibração, nós também temos o recurso de movimentação. O que é isso daqui? Só para a gente entender um pouquinho como que isso funciona. Então, dentro do sistema hoje, é possível nós termos uma rastreabilidade completa de todos os instrumentos. Um dos grandes benefícios disso é o sistema ele é online. Então, a partir do momento que o seu cliente te enviar um instrumento, eu posso identificar a data de saída dele do cliente, ou mesmo o cliente pode lançar essa informação. Isso depende, é claro, dos níveis de acesso. Então, nós conseguimos saber quando esse instrumento saiu do cliente, quando ele chegou no laboratório, quando ele foi transferido para calibração e quando ele voltou para o meu cliente. E com base nisso, nós mantemos todo um histórico, né, de movimentação desse equipamento. Uma coisa bacana é que a partir do momento que nós fazemos esse tipo de registro, né, ou seja, eu sei quando o instrumento chegou no laboratório e quando ele foi devolvido para o cliente, até por mérito de consulta do cliente, ele consegue rastrear esse instrumento. Ou seja, eu enviei o meu instrumento para o laboratório fazer a calibração. Ele já recebeu esse instrumento ele já está em processo de calibração. Como que está isso? O seu cliente tendo acesso ao sistema, como eu falei, limitado aos instrumentos que pertencem a ele, ele pode ter esse tipo de informação. Tá? Como o laboratório pode ter uma gestão melhor também de todos os instrumentos que ele recebeu, que estão em processo de calibração e quais voltaram para o cliente. Saindo um pouquinho dessa janela, eu vou comentar um pouquinho aqui o que nós temos sobre relatórios, tá?
Então, dentro do sistema, nós temos uma série de relatórios, como relatório de próxima calibração por cliente, indicadores de calibração, previsões de calibração. O sistema ele tem recursos de envio de e-mail automáticos. O que isso traz como benefício? Pelo sistema ter toda essa parte de gestão e relatórios automáticos, eu consigo ter uma gestão melhor sobre os instrumentos do meu cliente. Ou seja, a partir do momento que eu fiz uma calibração de um instrumento, eu consigo identificar qual que é a próxima calibração dele. Com isso, nós conseguimos gerar um relatório de próxima calibração por cliente, onde podemos agir de forma preventiva, onde eu informo o cliente que aquele instrumento vencerá no próximo período. Com isso, o laboratório ele mostra mais organização, como também ele apresenta para o cliente um plano de calibração para os próximos meses. Tá? Então, nós conseguimos fazer isso de uma forma eletrônica e gerenciável. Gostaria de agradecer a atenção de todos e a equipe da ABC 71 fica aí à disposição para que possamos fazer uma apresentação ao vivo, onde podemos inclusive entrar aí em maiores detalhes do sistema e apresentar também os recursos avançados que ele possui. Muito obrigado pela atenção.